Olá, estamos aqui continuando o nosso curso e agora vamos colocar um pouquinho mais de substância. A outra aula foi um pouquinho retórica, eu admito. E nessa segunda aula a gente vai falar um pouquinho mais do meu tio. Por que você está falando do seu tio? Você é meio egocêntrico, né? Você não é ninguém, você pode perguntar isso para mim. É verdade, eu não sou ninguém e você também não é. Então, a gente tem que falar da nossa vida, da minha vida. Nenhuma vida ideal, a vida lá do antigo. A gente vai falar de gente histórica, tá? Mas eu tenho que falar da minha vida, porque é só a partir da minha vida que eu entendo as coisas. É só a partir da minha pessoa, da minha intimidade, da minha história que eu entendo as coisas. E se eu falo do meu tio, eu falo da minha vida. E eu espero que você saiba fazer o mesmo consigo mesmo. Meu tio se amarra, adora na ideia de ilimitado. Ilimitado. Vou ler uma frase dele que eu achei no mestrado. Os filósofos pré-socráticos foram o principal foco da minha atenção. Fascinava-me a visão de Anaximandro, que o princípio das coisas era matéria dotada de vida, indeterminada, e que ele chamava de infinito. A ideia de infinito é uma ideia muito complexa que eu não vou mergulhar aqui. Mas é uma questão importante, porque como nós dizemos na última aula, existe algo que permanece. Existe uma intimidade nossa que é plenamente minha e que pode ser plena desde que descoberta, desde que eu feche meus olhos e veja o mundo interior como ele é. O que é esse mundo? Esse mundo, a princípio, é algo indefinido. Indefinido não significa incognoscível, impossível de ser conhecido. Mas quer dizer que ele não pode ser definido por si mesmo. Ele não pode ser limitado. Ele não pode ser descrito pela linguagem. Eu não consigo descrever o que há no meu interior. Porque o meu interior, quem conhece, somente eu conheço o meu interior. E aí meu tio fala esse negócio muito interessante numa entrevista, ele pega e fala assim, há uma ordenação dentro do inacabado. Coisas perdidas, eu adoro coisas perdidas. Trapos, roupas antigas, mas dentro de uma caixa. Eu sou isso, uma caixa com coisas dentro, coisas indefinidas. O indefinido dentro de uma grade. Então meu tio, ele fala que a obra de arte dele é exatamente isso. Você tem uma grade e dentro da grade você tem o indefinido das cores. Ok? Por que é tão importante entender que dentro de mim há algo verdadeiramente indefinido? Porque a gente repara que a pergunta mais idiota de todas é quem sou eu? Quem sou eu é uma pergunta idiota. Porque eu não consigo responder isso. Eu não consigo falar para você quem sou eu. E se eu não consigo falar para você, se eu não consigo descrever para você, toda tentativa de descrever quem sou eu falha. Mesmo assim, eu gostaria de tentar descrever quem sou eu. No meu caso, Gustavo Suede. Suede é Deus ao contrário, só para você decorar logo. É uma família árabe. Meu bisavô, o pai do tio Eduardo, veio da Síria, com 11 anos de idade. Chegou aqui e virou mascate. Mascate é um vendedor ambulante que bate de porta em porta. Isso no começo do século XX, anos 1900 e pouco. Ganhou uma grana, conseguiu abrir uma lojinha e sustentou os filhos a vida inteira. Uma vida simples. Veio da Síria sem nada. Por que veio da Síria sem nada? Para conseguir uma vida mais digna, para conseguir criar filhos melhor. Por que ele fez isso? Qual que é o espírito que fez ele fazer isso? Indefinido. Indefinido dentro de uma grade. Eu não consigo falar o que o meu bisavô pensou. Eu não consigo falar o que o meu bisavô pensou. Eu não consigo falar o que o meu bisavô sentiu na sua intimidade para pegar e fazer isso. Eu não consigo. E é tudo bem que eu não consigo. Tem uma outra passagem da saga da família Suede que eu gosto muito. Que o meu avô estava conversando com meu tio-avô e meu tio-avô, outro tio Mário, disse: nós vamos fazer um brasão da família Suede. E o meu avô olhou para ele e falou assim, como assim? A gente não é nobre nem nada. A gente veio do interior da Síria. E o meu tio-avô Mário olhou para ele e falou assim, não tem brasão, mas vai ter brasão. O que isso quer dizer? Que a força da vida humana
que a liberdade do espírito humano, ela me leva a algo que é maior, desde que eu assuma quem eu sou. Eu posso ser um nobre se eu quiser. Então, eu posso me definir de várias formas. Eu sou branco, mas também sou árabe. Meu cabelo é castanho, meus olhos são marrons castanhos, lindos. Eu tenho barba, eu estou com uma camisa azul. Isso são todas descrições exteriores e bobas. Posso falar mais, sou carioca, muito bom. Sou advogado. Sou fascinado em filosofia, como você já deve ter reparado. Eu estudo filosofia há quase 10 anos, desde pequenininho. Sou filho de 2 pais que me amam muito, tenho um irmão muito querido, tenho amigos, família. E tudo isso, toda essa tentativa de me definir a partir dessas características exteriores ou através das minhas relações, são francamente ridículas. São francamente falsas e ridículas e não têm sentido. Ninguém vai se definir pela sua família. Ninguém vai se definir pela sua cor. Apesar de que existem, infelizmente, pessoas que se definem assim. Ninguém vai se definir dessas maneiras. Eu posso me definir pelo que eu gosto de filosofia, essa é a minha definição. Não! Eu gosto de uma série de televisão, do Netflix, dorama. Não! Nós não somos definidos pelos nossos hobbies. Nós não somos definidos pela nossa história ou pela nossa identidade. Nós somos definidos pelo que nós somos interiormente. E isso daí é totalmente indefinido, ilimitado. É paradoxal? É contraditório? Pode parecer, mas calma aí. Nós temos que abandonar esses limites do pensamento e eu vou ensinar aos poucos como se faz isso. Existiria, porém, outra tentação, que é a tentação de se definir através de algumas questões abstratas e do pensamento. Então a pessoa vai ler filosofia lá, ou vai ler história das religiões, e vai falar, cara, eu já sei o que eu sou essa definição aqui. Definições generalizantes, definições abstratas para definir quem eu sou, para definir a natureza humana. E essas definições também são falsas. Eu poderia pegar, por exemplo, o budismo. Lembra que eu falei do Nirvana na última aula? Poderia pegar o budismo ou o hinduísmo e tem um conceito nessas tradições que não é unânime, que é o conceito de Advaita. Não precisa decorar. É a noção de que toda a realidade é uma ilusão. Essa câmera é uma ilusão, eu sou uma ilusão, essa mesa é uma ilusão, tudo é uma ilusão. E no fundo, nós somos só um em Deus. Ou no transcendente, no divino. E no fundo, não existe diferença entre as pessoas. O que existe mesmo é uma ilusão de diferença. E por isso, toda diferença é má. E eu poderia falar, o que eu sou é isso. Eu sou o divino, eu sou a força cósmica. Então, o meu Deus interior cumprimenta o Deus interior que está em você. E nós sabemos que isso é falso. Falso, absolutamente falso. Por quê? Porque cada um de nós tem um sentido único. Eu posso te argumentar isso racionalmente, provar para você isso? Não consigo. Mas também me prova que tudo é uma ilusão. É difícil. Mas eu vou mostrar aqui, durante esse curso inteiro, como isso é a opção mais razoável de se crer e de se seguir. Poderia falar também outra coisa. O homem é poeira cósmica, né? Essa frase do Carl Sagan, que foi um astrobiólogo que ficou muito conhecida. O homem é poeira cósmica, o homem é poeira das estrelas, o homem é matéria. E nós sabemos, aí sim, racionalmente, que isso é só um artifício de retórica, um artifício de fala, que não faz realmente sentido, porque essa mesa e eu somos claramente diferentes. As estrelas e eu somos claramente diferentes. Por que nós somos diferentes? Porque eu consigo dar sentido para as coisas, e essas coisas não conseguem dar sentido para as coisas. A estrela não consegue dar sentido para outra estrela. A mesa não consegue dar sentido para outra mesa. A mesa, sem eu dar sentido a ela, nem criada é. Nós não somos só matéria, isso seria estúpido. Não, mas então, na verdade, o homem é só um animal. E a consciência humana, a capacidade humana de fazer arte,
A capacidade humana de fazer balé, de escrever um livro, de amar, de se entregar, de viver uma vida feliz, isso tudo, no fundo, é uma ilusão. Lembra muito a opção lá da Advaita, né, das ilusões. Tudo é uma ilusão e, na verdade, nós somos só animais e nós não temos a cauda das baleias porque a evolução não fez. Nós temos a consciência humana, que é a mesma coisa que a cauda de uma baleia, do que as asas de um morcego, é a mesma coisa. Nós somos deficientes em relação a várias coisas da natureza e, por outro lado, os animais não são. E isso é ser bobo de novo, é ser bem estúpido, porque a gente estaria colocando a noção de que a consciência humana, a capacidade de construir civilizações, a capacidade de fazer arte, a capacidade de escrever, de mudar o mundo, de criar aviões, coisas horríveis como bombas, coisas maravilhosas como a medicina, que isso tudo é só uma cagada da evolução. Não é. Não dá nem para discutir uma coisa dessas, porque a pessoa está se cegando em relação à realidade. Cegando. E aí, uma resposta um pouquinho mais razoável seria que o homem é um animal de natureza racional. Isso já é mais razoável. Falar, a pessoa é um animal de natureza racional. É um animal que consegue abstrair e consegue fazer uma mesa. É um animal que consegue abstrair e consegue fazer uma conta matemática, consegue aprender. É um animal de natureza racional. Porém, nós sabemos muito bem, a racionalidade não nos define. A minha capacidade de fazer uma conta matemática nunca vai me definir. Por exemplo, tem macaco que vai lá e joga Minecraft. Sabe Minecraft, joguinho? Pode pesquisar depois se você não conhece. Vai lá, esse quadro é muito engraçado. Tá lá a criança lá jogando Minecraft e do lado tem uma cortina. Aí a cortina cai, aí tem um macaco. Aí o cara fala, como assim? O macaco tá jogando. Macaco joga. Macaco consegue ter QI. Isso não quer dizer que ele é pessoa. Nós conseguimos condicionar os animais a fazer certas operações. Isso é racionalidade por si mesmo? Não é. Claro que não é. Mas a capacidade de fazer atos racionais não é quem eu sou. Aí tem todos os outros tipos. O homem é um animal cultural. Mas a capacidade de fazer cultura não é quem eu sou. Então, eu tô aqui fazendo cultura, tô fazendo arte, tô indo para um recital, tô tocando um instrumento. Isso não me define. Um homem é um animal que deseja. Não, isso não me define. Eu gostar mais de mate-leão ou gostar mais de Guaraná Antártica não me define. Nós estamos caindo no mesmo problema da última aula, que é tentar definir o homem através das suas exterioridades e não através de quem ele é. O Marx, por exemplo, Karl Marx, falaria que o homem é um animal econômico. Só que isso é ideologia também. Todas essas respostas de definir quem é a pessoa, quem é o homem, quem é a mulher, definir quem sou eu através da razão, tem seu problema sério de ser só um generalizante. Tem um problema sério de ser só uma abstração. E o que eu sou, ninguém mais é. Então, definir-me através do conjunto pelo qual eu participo é inerentemente falho. Então, nós temos algo que nos limita? Sim, nosso corpo. Nós temos o nosso corpo nos limita. Mas dentro dele, o que tem? Meu tio me falou aqui na entrevista. É o indefinido. Esse indefinido não pode ser racionalmente colocado. E a gente vê a maneira virulenta e raivosa pelo qual as pessoas tentam negar a qualquer custo que nós somos e somos sim algo indefinido. Esse identitarismo agora, tentar se definir pela opção sexual, tentar se definir pelo sexo, tentar se definir pela cor, pela nação, isso tudo, tanto os de direita quanto os de esquerda, são tentativas falhas de identidade. Nesse mundo que sofre tanto para conseguir identidade, nesse mundo, como tantos diriam, líquido,
colocar a identidade em etnia, colocar a identidade em religião, porque essas coisas me foram dadas logo de primeira. Várias dessas coisas me foram dadas. Eu nasci homem, eu nasci branco, ou árabe, o que você preferir. Eu nasci no Brasil. Eu nasci com os meus pais. Eu nasci na classe social que eu estou. Isso não é definição. Isso é superficial. Isso não nos dá entendimento do sentido da vida, da minha própria interioridade. Isso não me dá as respostas que eu preciso ter. Isso é apenas identitarismo. E dessa maneira, a gente chega em graves problemas de maneiras de agir, porque a gente começa a agir de formas que são impostas a nós e não do que eu acredito e vejo que eu devo ser. Dessa maneira, sobraria talvez, e essa, apesar de ser a mais próxima da verdade, é a mais cruel de todas, sobraria talvez uma última opção. Eu sou eu mesmo. Eu sou o centro do mundo. As minhas opiniões, as minhas ideias, as minhas visões, elas são só minhas e ninguém pode contestá-las. Isso seria extremamente grave. Porque isso levaria, ao mesmo tempo que eu aceito que eu sou único, eu desrespeito, eu vivo a intolerância a respeito do qual o outro é. O outro existe. Existe outra pessoa. Atrás dessa câmera, eu não consigo te ver, mas existe outra pessoa aí. E você tem toda a sua história, toda a sua intimidade, todos os seus problemas, todas as suas construções, e eu nunca vou conhecê-las. Se eu acredito que só eu importa, que só o ego, o eu importa, e que as minhas opiniões não podem ser desafiadas, que as minhas visões são só minhas, a minha verdade, eu vivo no absurdo de não ter mais ninguém. Então, vendo todas essas opções, vendo todas essas questões, o que sobra? O que sobra é o que estava no início. Eu sou indefinido. Eu sou ilimitado. Eu sou novo, totalmente novo. Eu sou uma novidade completa. Eu sou irrepetível. Ninguém vai existir como eu. Por isso que a clonagem é, inclusive, uma questão tão complicada. Porque na clonagem, você pode esperar que alguém seja como você. Você vê tantos pais que tentam inventar filhos à sua imagem e semelhança. Colocar na vida deles o que eles querem para si. E isso é monstruoso. Então, a minha irrepetibilidade, a minha novidade, a minha inidentidade, essa palavra é a mais difícil. Inidentidade. Eu não sou idêntico a ninguém. Toda tentativa de me identificar se torna um fracasso. Porque não há ninguém como eu. E aí a gente pode botar já a nossa grande palavra, a nossa grande expressão para expressar quem é a pessoa humana na sua intimidade. A palavra, a expressão é ausência. Ausência de quê? Ausência de réplica. Na minha vida, na minha intimidade, não há ninguém como eu. E aí a gente vai chegar à grande expressão, à grande pergunta final e à grande resposta final. Quem sou eu? A resposta é: você nunca vai saber.